Chegando no seu Band Mulher. Olha, dica da Ju, quando tiver com cabelo que não conseguiu lavar no dia, tá apressada, coloca um gel e vai-se embora para assistir o programa. Ou vai para qualquer lugar, né? O importante é a gente ser feliz. E olha, o programa de hoje tá muito importante, tá necessário, tá? A gente vai falar sobre violência contra a mulher. A gente tem acompanhado aí muitos casos que têm repercutido muito nas redes sociais, na imprensa, e a gente vai comentar um pouquinho aqui como se proteger, né? Essa mudança de cultura que, graças a Deus, está acontecendo. A gente vai receber aqui a doutora Dulcineia Costa, que é delegada, e a gente vai falar sobre violência contra a mulher. Então, se você tem dúvidas, se você tem aí alguma pergunta, manda para cá no nosso WhatsApp, 99146. Ai, não, gente, eu ia dar o meu telefone. Vai, bota de novo aí, 99154. E todo mundo mandar mensagem pro meu WhatsApp. Diga aí, João. 991540405. Esse é o nosso WhatsApp, tá? O que é, César? A minha ficha tá ao contrário? O que é? Ah, tá na ficha. 99154. Não tá, não. Ah, tá. Tá. 991540405, tá? É o nosso WhatsApp. Adoro reclamar da produção, mas hoje eu não tive essa oportunidade. Tá aqui mesmo. 991540405. Manda sua mensagem, manda sua pergunta, porque é um tema que a gente precisa debater, precisa discutir. Já trouxemos essa discussão aqui muitas vezes no Band Mulher, mas não esgota nunca. É impressionante. E a gente queria tanto discutir e parar, né? A violência, a gente queria encerrar, mas infelizmente é uma luta que a gente ainda vai ter que travar por muitos e muitos anos. Olha, mas vamos falar de moda aqui antes disso, bora? Deixa eu mostrar esse novo modelito aí da Legião Denim, que é uma marca irmã do Grupo R19. Olha que linda, gente. É uma bermuda da linha Levanta Bumbum, com lavagem clara, perfeita para o verão. O charme fica no detalhe da cintura, que tem a borda destroide, super desfiada, linda, né? O Grupo R19 faz a diferença para qualquer estilo, por seus produtos de qualidade e únicos que valorizam o corpo da mulher e do homem brasileiro. Adoro! Legião Denim, RI19, você encontra nas melhores prontas entregas aqui do Rio Grande do Norte. Então, se você é sacoleira, se você tem aí uma loja revendedora de roupa, vá lá, procure, que eu tenho certeza, porque é lucro garantido. Doutora Dulcineia, tudo bem com você? Tudo bem, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu queria que você estivesse aqui para a gente falar de outros assuntos. Assuntos mais amenos, sobre moda. Olha como ela é chique, alinhada, mulher, como delegada. A gente queria falar sobre isso. Se bem que tem tudo a ver também, né? Mas a gente ainda tem que discutir muito, né? Sim, infelizmente, Juliana, a gente, apesar de ter avançado, como você mesma falou, avançado em todos os sentidos, né? A legislação avançando, a Polícia Civil com as investigações também se aperfeiçoando, a sociedade civil contribuindo também com campanhas, mas mesmo assim é um assunto delicado que a gente precisa tratar, a gente precisa enfrentar cada vez mais, né? A gente não pode ter receio de falar da violência doméstica. Não. A gente precisa cada vez mais esclarecer as mulheres, porque elas são também sedentas dessas informações. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, não vou citar o nome, obviamente, né, para preservar aí, mas ela disse assim: ah, se o homem não me bater já tá bom. Eu digo, não, amiga, tem que ter muito mais do que isso, né? Porque antigamente era tão comum os homens baterem na mulher, né? Às vezes chega estressado em casa, desconta na mulher, nos filhos, né? Isso era muito comum. Que às vezes a mulher começou a pensar pouco, né? Graças a Deus isso está mudando. A gente via muitos casos de homens que batiam em mulheres dentro de casa, de várias formas de violência. Hoje em dia já é abominável. Eu amo quando saem esses vídeos aí e que o homem se revolta, que a mulher se revolta, que todo mundo pede uma punição. É muito bom ver isso. Já é uma mudança de cultura. Com certeza. A gente observa, inclusive, constantemente eu comento sobre casos até de pessoas famosas, né? A gente tem uma atriz que foi vítima de violência há uns 10 anos e eu me lembro que quando ela foi falar sobre o assunto, ela foi extremamente criticada, muita gente se posicionou contra, talvez pela personalidade dela forte, e sempre atribuindo a ela a culpa, né, da violência. Acontece muito isso. Merecer.
né? A gente ainda escuta isso. Esses são os comentários normalmente, mas eu me lembro na época ela até sofreu bastante após denunciar a violência. Inclusive, nos tribunais houve posicionamento dizendo que ela não tinha sofrido violência por causa da posição dela, que era uma mulher bem-sucedida. Então, não colocou a Lei Maria da Penha inicialmente para o caso, não aplicou, né? E depois essa decisão, né, foi revista, sabiamente revista, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Qualquer mulher pode ser vítima de violência, seja ela com instrução, sem instrução, qualquer classe social, qualquer raça, qualquer etnia, todas estão sujeitas à violência. Então, o que você falou é muito significativo. A gente vê que as pessoas, principalmente com as redes sociais, o uso das redes sociais, elas têm se posicionado cada vez mais e de forma firme, realmente repudiando esse tipo de atitude. Eu não sei se a gente tem imagens aí. Tem, Pedrinho? Nós temos imagens aí. É a de Açu? É o de Açu, né? A gente viu recentemente, né, um caso que ficou muito falado, muito conhecido, que foi um funcionário público da prefeitura de Açu. É o de Tibau do Sul? Tá, depois a gente mostra o de Açu, então. Vamos mostrar aqui o caso de Tibau do Sul, né? Olha aí, a gente vê um homem num restaurante, uma lanchonete, né, agredindo a sua companheira ou quem quer que seja, né, a mulher ali que estava com ele. E as câmeras, né, registraram, este é o homem, né, e é interessante a gente mostrar mesmo, né, o homem que fez isso, praticou esse crime, né, dessa violência. A gente vê aí a violência física, né, doutora? Mas tem muitas outras formas de violência. Que tipo de violência a gente pode identificar como sendo crime? A violência física é uma das formas, ela acontece também em formas mais graves, mais leves. A gente tem aí, né, uma agressão forte, mas ela começa do puxão de cabelo, do empurrão, que às vezes as pessoas, por serem, digamos, mais leves, entre aspas, porque para quem sofre é suficiente, né? Mas é considerada crime, sim. E no caso da via de fato, de empurrar, é uma contravenção penal. Tá. Mas temos também as violências de outras naturezas, como, por exemplo, a psicológica, que é a ameaça, a perseguição, que inclusive existe um tipo penal contemplando esse tipo de conduta, que é a pessoa que fica perseguindo, ligando insistentemente, né, cerceando de alguma forma a liberdade daquela mulher. Estou falando de mulher porque é o assunto, mas pode ser homem. Saia de casa para ver se eu não vou atrás de você. Eu lhe acho, né? Exato. Nem sempre a ameaça ela é explícita no sentido de eu vou te matar, mas é algo do tipo também. Você me paga, você vai ver. Então, também configura um tipo de violência que é psicológica. Existe também a violência patrimonial, que, por exemplo, é esconder o instrumento de trabalho dela, cortar totalmente o dinheiro dela, impossibilitando o sustento dela quando ela depende economicamente dele, que é uma das nuances da violência doméstica, inclusive. A questão também da violência sexual, obrigando a praticar ato sexual, mesmo dentro do casamento, configura sim crime. As pessoas, eu me lembro que eu dei algumas palestras e as pessoas questionaram, mas mesmo casado é crime? Mesmo casado é crime, porque o que está ali sendo definido é a liberdade sexual da mulher. E isso não é tolhido dela com o casamento, né? Porque eu tô casada, eu tenho que ali cumprir, né? E não é bem assim. E tem ainda a violência moral, que pode parecer simples aos olhos de algum, mas ela fere tanto quanto a física, né? Na prática, como é que funciona? O xingamento, né? Você sai difamando, de alguma forma, denegrindo a imagem dela, ou falando mal da imagem dela, derrubando a imagem dela. Então, isso configura, sim, o crime. Você sabe que agora em São Paulo, tem uma loja muito famosa no interior de São Paulo que proibiu a entrada de homens, né? Exatamente porque eles iam acompanhando suas esposas e eles chegavam lá denegrindo a imagem. Então, assim, essa roupa não fica bem em você, porque você é gorda. Porque você é feia, tá feio isso, né? E aí a loja decidiu não aceitar mais os homens. Imagine só, era tão tinha um constrangimento ali tão grande para as vendedoras, para aquela mulher, para todo mundo, que eles decidiram realmente não aceitar mais os homens, né? Então é essa violência moral.
Exatamente, a violência moral. A gente está falando num contexto de violência doméstica, mas você falou muito bem. Aqui a gente está falando de uma forma mais específica da violência doméstica familiar, mas a violência contra a mulher ela é bem mais ampla. Sim. E isso configura uma violência contra a mulher. O assédio sexual, que acontece normalmente nas relações de trabalho, também tem atingido muito a mulher. Ainda existem poucas denúncias, mas a gente vê constantemente relatos desse tipo de violência que também abala tanto psicologicamente a mulher como fisicamente. Agora, é muito difícil provar alguns tipos de violência, né? Por exemplo, a violência física, se você conseguir uma gravação, como a gente viu aqui agora, por exemplo, é um pouco mais fácil de a gente provar isso. Mas, às vezes, é muito difícil provar, por exemplo, um assédio sexual, né? E aí evita que muita gente denuncie, né? Como é que eu vou provar isso? Como é que eu vou mostrar isso? Juliana, faz sentido o que você diz, mas assim, a gente sempre coloca no sentido de que por mais que seja difícil, a comprovação, ela não é impossível, né? Sim. Existe a possibilidade de que a gente obtenha elementos de prova durante a investigação, elementos de investigação, mas também é interessante até para que tenha um registro contra esse agressor, ainda que não venha a ser condenado, mas vai constar que ele foi investigado. Então, digamos, uma coisa é uma investigação sobre uma pessoa, outra coisa são 3 investigações, 3 vítimas que denunciaram em momentos diferentes, circunstâncias diferentes. Então, alguma coisa, reunindo nesses 3 casos, normalmente se chega a um elemento que possa levar a uma condenação. Por isso que a gente sempre incentiva as mulheres a denunciarem, mesmo que naquele momento ela esteja sem prova, porque pode incentivar outras que estejam sofrendo o mesmo tipo de violência. Às vezes da mesma pessoa. O nosso Exato. WhatsApp é o 991540405. Se você tem aí algum caso que você conhece, por exemplo, eu vou citar um aqui. Uma amiga sofreu uma violência de um vizinho, numa classe alta, viu? E aí ela ficou, não, mas eu não vou denunciar porque meu nome vai ter atrelado a isso, eu posso perder profissionalmente. Eu disse, amiga, não, mas ele pode me matar, ele pode me perseguir, ele pode não sei o quê. Ele pode lhe perseguir, ele pode lhe matar você sem denunciar. Denunciando é mais difícil, porque o nomezinho dele tá lá. Se acontecer alguma coisa com você, ele é o primeiro suspeito. Então você se resguarda denunciando, e não só você, como outras mulheres, porque uma pessoa que comete uma violência, ela geralmente não faz só uma vítima. Perfeito. Ela faz outras. Exatamente. Então proteja outras mulheres também, proteja sua filha, proteja sua amiga, entendeu? Então eu sempre digo assim, eu denunciaria tranquilamente, nunca aconteceu comigo, mas eu denunciaria e incentivo muito minhas amigas a denunciarem. E é impressionante, quando elas denunciam, para. Quando não denunciam, continua. Existem mecanismos de proteção à mulher, né? A gente tem a Lei Maria da Penha, no caso da violência doméstica e familiar, que ela tem as medidas protetivas de urgência, ou seja, pode ser determinado o afastamento do agressor, ele não poder se aproximar a uma certa distância da vítima, não poder manter contato por qualquer meio de comunicação, seja WhatsApp, e-mail, ligação telefônica. Então, existem recursos. Às vezes as pessoas dizem, existe a Lei Maria da Penha, mas as mulheres continuam morrendo. E imagina se não houvesse a Lei Maria da Penha. A gente tem que pensar dessa forma. Infelizmente, as pessoas têm o costume de sempre tentar desqualificar, né, desmerecer esses instrumentos que chegam para proteger a mulher. Mas a gente que trabalhou, eu, no caso, trabalhei em Delegacia da Mulher, atualmente não estou, mas a gente vê o quanto é importante, o quanto vidas são salvas nesses atendimentos. A gente está conversando aqui com a delegada do Cineia Costa. A gente está falando sobre violência contra a mulher. E se você tem algum caso aí, alguma coisa para contar, manda aqui sua mensagem através do nosso WhatsApp 991540405. A gente vai ver imagens aí de outro caso, né, que tomou conta das redes sociais essa semana, na última semana também, que foi o caso de Açu, né? Um funcionário público, funcionário da prefeitura de Açu, ele foi inclusive afastado, ainda bem, parabéns para a prefeitura de Açu. Ele foi pego, né? Imagens aí mostram ele agredindo sua companheira, colocando dentro de uma viatura do próprio município. Você vê imagens aí, né? Ele primeiro conversa com a mulher, né? E aí ela tenta sair, ele primeiro puxa o cabelo, já é uma violência, viu, gente? Olha só, ele puxa ela até o outro lado do carro, né? Obriga a mulher a entrar no carro. Esse carro aí é da prefeitura de Açu, não é nem o carro dele, né?
Isso aí é um crime, gente. Essa imagem chocou muita gente, ainda mais por ele ser um funcionário público de uma instituição, né? E aí ele foi massacrado nas redes sociais, né? A imagem exposta para todo mundo. Muita gente pediu a demissão dele da Prefeitura de Açu, e a Prefeitura de Açu atendeu, né, esse pedido, demitiu o funcionário. Ele vai ser penalizado, obviamente, deve aí também ter uma investigação, né, criminal e tudo mais. O que acontece com este homem aí? Neste caso especificamente, existe uma investigação em andamento sob sigilo, assim como o outro caso também que foi mostrado. Temos aí, eu não sei detalhes se houve um exame de corpo de delito para saber se teve uma lesão corporal, mas a lesão corporal na violência doméstica, se existe um vínculo de afeto entre eles, ela é punida com ação penal pública incondicionada, ou seja, independe da vontade da vítima. Entendi. Então, ainda que ela não queira prosseguir, ainda que ela não queira que ele seja processado, a polícia investiga, porque existe um interesse de resguardar a saúde dessa mulher, a integridade física dessa mulher e também até evitar que se pratique com outras pessoas. Então, ele é sim investigado mesmo, ainda que ela não queira. Diferente de se fosse uma ameaça, que na ameaça a mulher tem que representar, ou seja, ela tem que expressar a vontade de que ele seja processado. No caso, aí é instaurado o inquérito policial, as partes são ouvidas, são solicitados os exames necessários e assim o delegado, diante da sua conclusão, se houve ou não a agressão, aí está patente pelas imagens, né? Mas mesmo assim, tudo precisa ser analisado de acordo com a convicção do delegado e é mandado ao Ministério Público para que ele ofereça a denúncia e assim seja processado na Justiça. Se ela quiser desistir, não, eu quero desistir, eu não quero mais, eu quero viver com meu marido, vamos supor que seja, né, uma relação de afetividade aí. Eu quero perdoá-lo, pode? Isso é uma situação muito comum que a gente se depara demais na delegacia da mulher, né? As mulheres, elas passam pelo conflito, porque a violência doméstica, ela é um ciclo. Isso. Ela vem o momento da tensão, ocorre a agressão, aí vem a lua de mel, né? E depois vem de novo um período de conflito. Então, existem casos que, de fato, isso acontece. Como eu falei, ela pode desistir nos casos de ameaça, nos casos de injúria, naqueles casos que não sejam de ação penal incondicionada. Na lesão corporal, na agressão física de um modo geral, normalmente a mulher não pode desistir. Então, é investigado, é processado, ele pode ser inclusive condenado, caso esteja plenamente demonstrado nos autos, independente da vontade dela. Isso foi uma alteração que teve há alguns anos já, porque antes ela podia desistir, mas o que é que acontecia? A violência doméstica, além de ser um ciclo, ela também é progressiva. Isso. E então, isso geralmente acabava ocasionando um feminicídio, que é o ápice da violência doméstica. Tem muito ainda no Rio Grande do Norte, está aumentando, está diminuindo. Qual é a situação hoje da violência contra a mulher? A gente experimentou na pandemia um certo aumento, né? Principalmente de denúncias anônimas, porque as mulheres estavam dentro de casa, normalmente com seus agressores. O fator de risco, né? A convivência é um fator de risco, os conflitos se acentuam. Então, houve um aumento muito significativo da violência doméstica, principalmente denúncias anônimas, e uma procura menor da delegacia, até pelo risco da pandemia. Sim. Foi até criada a Delegacia Virtual da Mulher no período, mas mesmo assim a gente viu que até a Delegacia da Mulher, ela se socorreu pouco a ela. No entanto, quando a pandemia começou a diminuir, né, aquele período que exatamente, ficou estabilizado, veio a vacinação, as pessoas começaram a sair mais, ela voltou a procurar a delegacia. Então, houve um aumento significativo da denúncia. Busca do registro, que é o presencial, né? Elas começaram a procurar muito a delegacia, até eu conversava com as delegadas e todas, principalmente as da mulher, né, que nós temos as delegacias especializadas de atendimento à mulher, e todas relatavam aumento dos atendimentos, aumento de medida protetiva, aumento das prisões. Então, foi justamente decorrente dessa movimentação trazida pela pandemia. Inicialmente, elas reclusas e depois elas saindo e procurando a delegacia para violências até mais antigas, né, que vinham sofrendo. E tem muita gente que diz assim, não, mas tem muita coisa, tem muito mimimi hoje na internet, muito não sei o quê, tudo agora é violência, tudo é não sei o quê, não sei o quê. Gente, mas é porque, assim, é uma cultura tão enraizada, né? Essa cultura do machismo, do patriarcado, essa coisa de o homem tem o poder sobre a mulher, que a gente precisa ficar falando. Às vezes é chato, né? Mas é pior ainda para quem sofre.
Então, é melhor ser chata do que ser agredida. Então, a gente é uma luta que todas as mulheres precisam travar. A gente precisa, inclusive, analisar se a gente também tem essa cultura machista, né? A gente precisa ver aí, quebrar essa cultura dentro da gente, porque as mulheres, muitas vezes, também são machistas. E eu não julgo, não. Eu não tô aqui julgando de jeito nenhum. É falta de conhecimento, às vezes é falta de informação, né? É falta de conversas, né? Então, é por isso que a gente está aqui também explicando por que é tão importante a gente quebrar algumas coisas culturais que pra gente era tão simples, né? Ah, não, mas ele só tá olhando se a roupa tá adequada ou não, né? Mas isso não cabe mais. A roupa, quem sabe, é você. Se tá adequado ou não. Não é nenhum homem que vai te dizer isso. Então, se a gente começar a quebrar essas pequenas coisas, a gente começa a mudar o todo, né? Que é essa cultura que aprisiona mulheres, que violenta mulheres, que mata mulheres. A gente já tá acabando? 3 minutos para acabar o programa? Vale-me, Cris, espera aí. Eduardo, boa tarde, sou Edu das Rocas. Sou contra qualquer tipo de violência contra a mulher. Presenciei. E se eu presenciar, ligo imediatamente 190. Mudou, mas não mudou muita coisa. Recentemente, um caso aí tal de Jay Ives, né, que ficou muito conhecido. Ele pagou fiança, está em liberdade e para ficar preso, era para ficar preso, é isso que ele está dizendo. Abraço para vocês, mulheres bonitas e competentes. Obrigada, viu, Eduardo? Um homem tem mesmo que também proteger as mulheres, viu? Eliana, tá aqui, ó. Eu gostaria de saber onde fica a Delegacia da Mulher, o endereço e o número do telefone. O nome dela é Eliana, e aí? Certo, o número do telefone eu não tenho de cada delegacia, mas nós temos o de denúncia anônima, que é 181, Tá. que é um número local, que caso seja feita a denúncia, chega sim à delegacia, encaminhada à delegacia, e o 180, que também pode ser feito tanto identificado como anônimo. E em Natal nós temos 2 delegacias especializadas de atendimento à mulher, a da Zona Norte, ela está funcionando no Fórum Varela Barca, e a da Zona Sul, a Delegacia da Mulher da Zona Sul, em Candelária. Perfeito. Adorei aquele do Eduardo, ele disse assim, se eu presenciar, eu denuncio. E eu acho que é bem isso também, né? A gente denunciar não só se for com a gente, não. Se a gente tá aí escutando do vizinho, tá sabendo que fulana de tal, né? Aquelas coisas que a gente sabe não se mete, tem que se meter, né? Sim, você estava falando, Juliana, sobre o clamor público e eu estava me lembrando justamente disso, porque as pessoas elas protestam muito, elas ficam muito indignadas quando acontecem os casos, mas por vezes elas negligenciam quando estão perto de uma violência. Então, enquanto cidadão, nós devemos exercer o nosso papel, lógico, cobrar do Estado e tudo, mas também exercer seu papel de cidadão e se comprometer com isso, denunciar, testemunhar, porque só assim a gente vai conseguir ajudar efetivamente essa mulher a sair desse ciclo de violência, né, que tem atingido tantas delas. É isso. Muito obrigada, viu? Adorei nosso papo aqui. Nossa, passou tão rápido, Pedro. E ainda tinha mais coisa para falar, mas é isso mesmo. Esse assunto não acaba nunca, né? É uma discussão que a gente precisa persistir. Obrigada mesmo, doutora Dulcinea. Eu agradeço. Bom trabalho, viu? E vocês aí de casa anotaram, né? 181, denuncie. Beijo no coração, amanhã a gente tá de volta aqui no seu Band Mulher.